A preocupação que eu trago é exatamente no sentido de fazer um melhor entendimento após a defesa apresentada pelo atual ministro da Fazenda e ex-ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, em que tratou dos temas em que estão exatamente embasadas a denúncia apresentada pelo ex-fundador do PT, professor Hélio Bicudo, a professora Janaína Pascoal e o ex-ministro Miguel Reale Júnior. E dentro dessa preocupação, há um vazio muito grande num economês que foi colocado de forma muito superficial e fajuta, tentando ali uma ludibriação exatamente dos termos apurados. E a conclusão a qual eu cheguei é que o ministro Nelson Barbosa sequer conseguiu reconhecer um documento que foi apresentado pelo ex-ministro Joaquim Levy, ministro da presidenta Dilma, que apresentou na Comissão Mista de Orçamento no ano passado, da qual eu fazia parte, no ofício 96, do dia 4 de novembro de 2015, aqui assinado por Joaquim Vieira Ferreira Levy, e também pelo então secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa Saitive, que reconhece as pedaladas fiscais do ponto de vista, inclusive, do déficit financeiro que foi ocasionado pelo não repasse de recursos do Tesouro Nacional para com os bancos do governo federal, principalmente a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES, num montante de 57 bilhões de reais, que era uma ação continuada, inclusive colocada e reconhecida pelo próprio ministro da Fazenda, em manutenção da dívida do ano de 2014 para o ano de 2015. Então, o que foi colocado pelo ministro Nelson Barbosa, que as contas foram quitadas, está errado. As contas não foram quitadas. O que foi feito foi exatamente, no linguajar popular, uma pedalada, numa transferência continuada de contas que foram pagas no final do ano de 2015 pela aprovação de um PLN na Comissão Mista de Orçamento, em que foi criado um rombo fiscal e financeiro que acumulou para o ano 2016. Nós já começamos o ano 2016 devendo mais 90 bilhões de reais, o que fez, inclusive, ocasionou o aumento da dívida pública do país, que chega hoje a um montante de quase 80% de tudo que se produz de riqueza no país, a quase 80% do PIB. O que há um descasamento que fez, inclusive, com que o Banco Central tivesse que, para socorrer o seu caixa, aumentar a taxa de juros e gerada por uma descredibilidade, por uma falta de credibilidade do governo federal, que aumenta em proporções quando o ministro Nelson Barbosa vem aqui na comissão especial para dizer o que está documentado e assinado pelo ministro Joaquim Levy. Isso só aumenta a gravidade do caso. Isso só aumenta o descrédito que a população brasileira e o mercado financeiro, inclusive hoje o mundo inteiro perplexo diante dessa situação que o Brasil está vivendo, que faz com que a rotina da criação de um balcão de negócio, da troca de cargos no governo federal e de outras benesses, possam ocasionar uma recomposição de uma base partidária. Isto é lamentável. País nenhum vai conseguir resolver o seu problema com tamanho descrédito, com tamanha perca de credibilidade, com um governo que transformou o Palácio do Planalto numa verdadeira palanque eleitoral, numa busca única e exclusivamente de uma pauta que é a sustentação do próprio governo. Perdido está o governo, preocupados estamos nós, angustiado está o povo brasileiro que busca uma solução, e essa solução hoje necessariamente passa pela mudança desse governo que caiu nesse abismo, nesse fosso de infelicidade, de descontinuidade, de uma política que vinha gerando para o país um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico que lastreava um desenvolvimento social e que hoje está totalmente perdido. E não se responde a isso. Não se responde o que gerou e o que foi ocasionado com isso, inclusive a perca de credibilidade do país junto às agências de risco internacional, que fez com que o Brasil
Um minuto para concluir, deputado. Que hoje o Brasil se transformasse num país desacreditado, num país de galhofa, numa republiqueta de bananas, sem o menor compromisso, nem com a legalidade fiscal, nem com o ajuste fiscal, nem com nenhum parâmetro de legalidade do ponto de vista jurídico e constitucional, já que a Constituição brasileira reserva ao povo brasileiro a oportunidade de fazer na democracia a mudança de governo, quando esse governo já não corresponde mais às expectativas do povo ou tenha desviado da sua conduta a moralidade, a honestidade na administração dos recursos públicos. Infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo. E essa Casa e esse Congresso Nacional não pode se deixar dobrar exatamente por essa medida fisiológica que denigre a imagem da política brasileira ainda mais, colocando o Brasil e os seus políticos no mesmo fosso que se conta o governo da presidenta Dilma.